E aí, pessoal, tudo bem? Então eu vou dar agora sequência ao último bloco de princípios constitucionais. Eu sei que você não aguenta mais, nem eu, né? Então vamos lá, eu estou aqui com o meu grande amigo Eric e com o meu novo amigo Vitor. E nós vamos meter bronca aqui, resolvendo os exercícios. Agora tem uma questão que eu estou vendo aqui, uma questão interessantíssima, né? Só para mostrar para vocês também o nível de dificuldade, né, desse assunto e como a gente está pisando sobre ovos, né? Por quê? É uma questão de técnico e eu considero a questão mais difícil. Para mim é a questão mais difícil que tem aqui dentro do meu material. Por quê? Porque é uma questão em que cada alternativa vai perguntar os conceitos de doutrinadores que eu citei em situação pretérita. Então, vou pedir para o meu amigo Eric soltar aqui na tela para a gente, por gentileza, e aí vou dar sequência. Vamos lá então, pessoal, nosso último bloco de princípios constitucionais, seguindo aí uma revisão. Acredito que agora só teremos, né, exercícios. E eu estava até comentando aqui com o pessoal, né, que nós vamos fazer uma questão de prova agora, de técnico. Então, você vê a instabilidade aí desse assunto em relação aos concursos públicos, né? A maioria das questões nós vimos aí da área jurídica. E agora eu vou fazer uma questão de técnico, que na minha concepção foi a questão mais difícil que eu vi, porque cobrou posicionamento dos diversos doutrinadores que eu citei em situação pretérita. Vou pedir para o meu amigo Eric jogar na tela, por gentileza. Então, jogando na tela, está aí a questão de técnico, tá? Prova de técnico judiciário, nível médio. Tá aqui, olha só. Vou ler a questão para vocês. A respeito da classificação dos princípios constitucionais, exposta na obra Direito Constitucional de Kildare Gonçalves Carvalho, que é um desembargador, assinale a alternativa correta. Então, quer dizer, o cara que está fazendo um concurso para técnico judiciário, ele tem que ler uma obra de um desembargador, e assim, não desmerecendo o grande mestre Kildare Gonçalves, mas é um livro assim, que é pouco usual na área do concurso público, né? Então vamos lá, olha só. Jorge Miranda classifica-os, ou seja, classifica os princípios constitucionais em princípios constitucionais substantivos, que são válidos em si mesmos e expressam os valores básicos da Constituição material e princípios constitucionais instrumentais que correspondem à estruturação do sistema constitucional em termos de racionalidade e operacionalidade. Então, vamos lá, olha só. É aí que está a seguinte sacada, né? Sacada não, a questão. Bom, você tem que lembrar, você imagina um concurso público, você lembrar o posicionamento aqui do professor Jorge Miranda, que traz os princípios constitucionais substantivos e os princípios constitucionais adjetivos ou instrumentais. O que está destacado aqui na alternativa A é a nossa resposta. Então, para não estender e não ficar muito repetitivo, o que eu fiz no nosso material? Cada alternativa, eu fiz um comentário, fazendo, obviamente, a revisão de tudo que eu já expliquei, porque senão, a partir do momento que eu tenho essa questão, eu ia ter que mostrar todos os quadrinhos novamente, aí fica ruim, né? Então, você teve a aula dos blocos anteriores, e nos blocos anteriores eu fiz todos os esquemas vinculados aqui aos princípios constitucionais, tá bom? Então, essa alternativa A é a alternativa correta, realmente. O professor Jorge Miranda, ele trabalha com princípios constitucionais substantivos e princípios constitucionais instrumentais ou adjetivos. Então, na tela, por gentileza, eu coloco aqui na tela e o meu amigo Eric, desculpa, coloca na tela e nós vamos aqui então mostrar a resposta. Então, obviamente, o gabarito é a letra A, perfeito. A resposta não, desculpa, o comentário, tá lá o comentário, então a questão está correta, tudo bonitinho, os princípios substantivos se dividem em princípios axiológicos fundamentais, princípios político-constitucionais, princípios constitucionais instrumentais. Depois vem com calma, tá bom, pessoal? Tudo isso eu já comentei. Hoje, essa parte final aqui é só uma revisão. Aí vamos para a alternativa B. Na alternativa B, nós temos o seguinte. Gomes Canottilho classifica-os
em princípios político-constitucionais que se referem às decisões políticas, fundamentais conformadoras do sistema constitucional positivo e os princípios jurídicos constitucionais que informam a ordem nacional. Esse é o posicionamento do Canutilho ou é do professor José Afonso da Silva? É do professor José Afonso da Silva. Então não se preocupe, eu coloquei a resposta para vocês. Ó. Está errada a questão, a classificação exposta é de José Afonso da Silva, tudo bem? Que traz lá princípios políticos constitucionais e princípios jurídicos constitucionais. Tudo certo? Ok. Por isso que eu falei que essa questão é mais difícil do nosso material. E aí eu tenho aqui, ó. José Afonso da Silva classifica-os em princípios constitucionais impositivos que impõem aos órgãos do Estado, sobretudo ao legislador, a realização de fins e execução de tarefas e princípios garantia composto por aquelas normas constitucionais que propõem diretamente uma garantia individual, sendo diretamente aplicáveis. Bom, aqui nós temos uma questão que, ao trabalhar com princípios jurídicos constitucionais, essa questão dos princípios jurídicos, eles estão aí vinculados à ordem jurídica positiva que vai ali constituir um fundamento do nosso Estado democrático de direito. Então, o que está errado aqui, principalmente, obviamente, você analisando que na situação anterior, quando fala em princípios políticos constitucionais e depois eu tenho princípios jurídicos constitucionais, e aqui aí eu falei que é de José Afonso da Silva, e aí na letra C fala em princípios constitucionais impositivos e depois fala em princípios garantia, aqui nós já temos uma certa divergênciazinha, não é verdade? Então, essa alternativa C é uma alternativa errada, aí tem todo o comentário aqui com vocês, perfeito? Da subdivisão dos princípios de Canutilho, princípios jurídicos fundamentais, princípios constitucionalmente conformadores, princípios constitucionais impositivos, que é o próximo, tá lá, ó. Princípios garantia, tudo isso eu já expliquei para vocês, tá bom? Lembrando que essa questão é de técnico, Vamos lá. Luiz Roberto Barroso classifica-os em princípios fundamentais que contêm decisões políticas estruturais do Estado e princípios constitucionais instrumentais. Não, nós vimos que tinha princípios constitucionais gerais ou setoriais, né? Que corresponde à estruturação do sistema constitucional em termos de racionalidade e operacionalidade. Não tem nada a ver isso aqui. Essas questões de racionalidade e operacionalidade é de Jorge de Miranda. Então, essa alternativa D está errada. E aí você tem aí todo o comentário. Finalizamos, então, essa questão de técnico. Para mim foi mais difícil. Vamos fazer uma questão do delegado. Tá lá. Questão do delegado você vai ver que é mais fácil. Este princípio teria se desenvolvido no Tribunal Constitucional Alemão, a partir da cláusula constitucional do Estado de Direito, consagrado no Brasil como Estado Democrático de Direito. Então, já vou até te dar a dica, né? Eu comentei, em um único momento que eu comentei de teoria alemã dentro do nosso estudo de princípios constitucionais, foi quando eu falei do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Que, na verdade, até a razoabilidade era do direito americano e a proporcionalidade do direito alemão. Então, vamos lá. Desta forma, o Estado, na sua atuação, deve respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos, o ordenamento jurídico, jamais agindo com excessos de forma arbitrária. O citado princípio é também chamado pela doutrina alemã de proibição do excesso. Opa, já deu a dica. O princípio da proibição do excesso pela doutrina alemã é o princípio da proporcionalidade. Então você tem aqui, ó, esse enunciado refere-se ao princípio da ou do, letra A, devido processo legal. Letra B, legalidade. Letra C, segurança jurídica. Letra D, proporcionalidade. Então a resposta aqui é proporcionalidade. Tudo bem? Razoabilidade é da doutrina americana. Então, gabarito, proporcionalidade. Ok?
Ok. Então, vamos falar um pouquinho em relação a até um posicionamento do grande mestre aqui do Master Juris, que é o professor Marcelo Tavares, que ele destaca que determinados princípios, né, são equiparados a valores. Então, existem valores que às vezes são tratados como princípios fundamentais, princípios gerais do direito, princípios historiais, e assim fantástico. Ele pega o posicionamento do Barroso e dá um exemplo assim, olha, o princípio da legalidade como princípio fundamental, ele se encontra no artigo 1º, principalmente quando fala que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito, porque quando fala Estado de direito, é Estado de lei. Então, se é Estado de direito e Estado de lei, está vinculado à legalidade. Tudo bem? Então, tá aí, ó. O Estado de direito é o Estado de legalidade ou constitucionalidade. Mas o princípio da legalidade como princípio geral vai se encontrar no artigo 5º, inciso 2º, que destaca que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ou seja, como princípio geral de direito fundamental, ele vai estabelecer a proteção do indivíduo em face do Estado, que caracteriza o direito fundamental. Proteger o indivíduo em face ao Estado. Agora, como princípio setorial na visão de Barroso, o princípio da legalidade, ele trabalha com a reserva legal. Reserva legal penal, reserva legal tributária. Tá aí, ó. Tudo bem? Isso aqui é só para mostrar para vocês que dentro da classificação de Barroso, um princípio que é um valor em si, um valor geral, ele pode ser subdividido em subprincípios. Ok? Perfeito. E aí o que eu fiz? Olha só. Eu peguei e analisei com vocês os princípios, né, trouxe aqui para vocês os princípios constitucionais mais cobrados em provas de concursos. Então, quais são os princípios constitucionais mais cobrados em provas de concurso? Fiz uma análise aqui clínica. Nós temos princípios constitucionais, a visão do José Afonso da Silva, princípios constitucionais sensíveis, princípios constitucionais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos. Ok. Um princípio constitucional sensível é aquele princípio que é de observância obrigatória justamente porque vai impor uma situação de intervenção federal. Então, o princípio constitucional sensível é aquele princípio que protege o pacto federativo, justamente porque, a partir do momento que há violação a esses princípios, isso acarretará a principal sanção que o ente federativo pode ter, que é o que está ocorrendo aqui no Rio de Janeiro, que é a chamada intervenção federal. Então, princípios constitucionais sensíveis caem muito em prova. Daqui a pouquinho eu vou revisar com vocês quais são os princípios constitucionais sensíveis, tudo bem? Regime democrático, autonomia municipal e assim vai, tudo bem? Mas muita calma. Então, na tela, por gentileza, você tem lá princípios constitucionais sensíveis. Os princípios constitucionais sensíveis são aqueles de observância obrigatória, sob pena de intervenção federal. Ok? Ok. Depois nós temos os princípios constitucionais extensíveis. Esses princípios constitucionais extensíveis são de organização da nossa Constituição Federal em face ali aos Estados-membros, tá bom? Então, você tem lá regras de organização que a Constituição estendeu aos Estados-membros. E temos os princípios constitucionais estabelecidos, é aquele que vai limitar a autonomia do Estado. Então, o princípio constitucional estabelecido limitam a autonomia organizatória do Estado. Eu sei que é difícil, eu trago um texto de complementação aqui para vocês, perfeito? E aí o que eu vou fazer? Eu vou revisar quais são os princípios constitucionais sensíveis, que se encontram lá no artigo 34, inciso 7º. Ah, professor, dá uma revisão? Vamos lá, ó. A União não vai intervir nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. Ou seja, você vê que a intervenção ela trabalha com excepcionalidade. Aí você tem o inciso 7º, assegurar a observância dos princípios constitucionais. Aí você tem lá a linha A, forma republicana, regime democrático, sistema representativo e regime democrático. Temos também os direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta, aplicação do mínimo exigido em receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências, na manutenção
desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. É claro que é difícil memorizar isso daí, eu só li aqui rápido para estabelecer uma ordem correta aqui, cronológica, mas tem ali algumas técnicas de memorização, por exemplo, o FAR da SP, né, que o pessoal gosta, para memorizar os princípios constitucionais sensíveis, como forma republicana, autonomia municipal, enfim. Depois você vai ler com calma, mas eu quero dizer que isso cai em prova, e cai muito. Olha só, vamos lá, deixa eu puxar aqui, ó. Tá aqui uma leitura, tá, vamos lá, questão de prova, olha só. De acordo com o entendimento doutrinário, os princípios que visam assegurar uma unidade de princípios organizativos, tida como indispensável para a identidade jurídica da federação, ou seja, indispensável para proteger a federação, qual é o princípio? É o princípio constitucional sensível. Se falar em proteção da federação, princípio constitucional sensível. Então a resposta é a letra D de dado. Ok? Vamos lá. Olha só. Questão 71. Os princípios constitucionais sensíveis não incluem. Letra A. Qual que não é princípio constitucional sensível? A aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino e nas ações de serviço público de saúde, isso é princípio constitucional sensível. Prestação de contas da administração pública direta e indireta, princípio constitucional sensível. Autonomia municipal, princípio constitucional sensível. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático, princípio constitucional sensível. Agora, erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, aqui não é princípio constitucional sensível. E se não é princípio constitucional sensível, essa é a nossa resposta. Então, marque aí no seu material, letra E. Próxima questão. Constituem princípios constitucionais sensíveis. Mesma coisa. Tá? Mesmo assunto. Forma republicana é. Sistema representativo é princípio constitucional sensível. Regime democrático também. Agora, valores sociais de trabalho, não. Então tá errado. Direitos da pessoa humana é. Agora, soberania, não. Ok? O que mais? Prevalência dos direitos humanos é. Prevalência dos direitos humanos é relações internacionais. Então tá fora. Tudo bem? Construção de uma sociedade livre, justa e solidária, esse aqui é o objetivo. Então a letra C tá fora. Só sobrou a letra E. A letra D, desculpa. Prestação de contas da administração pública direta e indireta e autonomia municipal. Perfeito. Resposta letra D. Ah, não dá para colocar. Então marque aí, ó, resposta letra D de dado. Ok? Professor, tem mais revisão? Tem mais revisão. Tudo bem? Quando você tem ali José Afonso da Silva, que traz ali os princípios fundamentais, vamos revisar aqui princípio fundamental. Você lembra do princípio fundamental? Que é do artigo 1º ao 4º? Então são normas fundamentais, normas princípio ou normas fundamentais. Quando você ouvir falar na prova norma princípio, você sabe do artigo 1º ao artigo 4º. Tudo bem? Então, você tem que essa parte do artigo 1º é o que vai definir o nosso regime de governo, a nossa forma de Estado, e assim vai. Então você tem aí, define, caracteriza a coletividade, política e o Estado, enumera as principais opções político-constitucionais, tudo bem? E isso na visão de José Afonso da Silva. Agora, na visão do Canutilho, os princípios fundamentais também não diferem muito não, são normas definidoras da forma de Estado, estrutura do Estado, regime político, forma de governo, tudo bem? Tranquilo. Aí diz o seguinte, ó, os princípios fundamentais têm relevância jurídica. Qual é a relevância jurídica de um princípio fundamental? Lembrando que a gente está aqui aprofundando. O princípio fundamental do artigo 1º até o artigo 2º, ele é considerado norma matriz, ou norma síntese, salvo engano. Olha lá, norma síntese ou norma matriz. Os princípios fundamentais, numa visão do artigo 3º, inciso 3º, ele traz ali as normas indicativas do fim do Estado, dos fins do Estado. O que o Estado tem que fazer
erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo ou qualquer outra forma de discriminação. Tudo isso está no artigo 3º. E dentro dos princípios fundamentais, você tem normas de comportamento de pessoa jurídica internacional. Brasil nas relações internacionais, ou seja, o artigo 4º, está lá. Normas de comportamento de pessoa jurídica de direito internacional. Aí, pessoal, como essa parte final do nosso material, eu aqui, ó, quais são os princípios relativos à existência, forma, estrutura e tipo de Estado? Aí você tem os princípios. Só que, poxa, se eu ficar lendo aqui, ler por ler, não é o caso, né? Não é o nosso propósito. Isso aqui é para complementar o material. Então, trago aqui, ó, cada característica e cada princípio. Cada característica e cada princípio. Beleza? E aí vou colocando. E aí vai chegar um momento que nós vamos fazer questão de prova. Tá? Então, olha só para você ver como é que isso cai em prova. A separação dos poderes é um dos seus princípios constitucionais fundamentais? E aí? Separação dos poderes, quando fala no artigo 2º, todo poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente nos termos dessa Constituição, não é considerado um princípio constitucional fundamental? É, porque está no artigo 2º. Então, essa questão está correta. Então, marque aí, certo. Tá bom? Aí, o que eu fiz também para complementar o material? Trouxe princípios constitucionais das demais áreas do direito. Aí, eu trouxe da área penal. Aí, depois eu trouxe da área penal. Tem exercício? Tem um exercício aqui, ó. Em matéria de princípios constitucionais, eu não passei rápido, pessoal, porque eu vou ler esses princípios da área de direito penal. Isso aqui é só leitura. Mas eu vou corrigindo com vocês, tá bom? Olha só. Em matéria de princípios constitucionais de direito penal, é correto afirmar que a lei penal não retroagirá, mesmo que seja para beneficiar o réu. Não, para beneficiar ela vai retroagir. Na verdade, a lei penal não vai retroagir, a não ser que ela retroaja para beneficiar o réu. E aqui está o quê? Mesmo que. Tudo bem? B. A prática de racismo não é considerada crime, salvo se a vítima for detentor de função pública. Claro que é considerado crime o racismo. C. Os presos têm assegurado o respeito à sua integridade física, mas não à moral. Não. Dois, integridade física e moral. D. A Constituição não autoriza a criação de penas de trabalhos forçados? Não autoriza ou autoriza? A Constituição, ela realmente não autoriza as penas de trabalhos forçados. Então, a resposta é letra D de dado. Tá? Letra E. As penas privativas de liberdade poderão ser impostas aos sucessores do condenado? Não. Tudo bem? Pena privativa de liberdade? Não. Agora, as penas decorrentes da área civil, em si, pode, até o limite da herança. Então, a resposta aqui é letra D. Tem outra questão? Tem. Quanto aos princípios constitucionais de natureza penal, não é correto afirmar, não é o correto, desculpa, o que se afirma em as penas no Brasil têm caráter preventivo e retributivo. Isso é correto afirmar. Então não é a nossa resposta. Ele quer saber qual que está errada. A obrigação de reparar o dano produzido por crime não pode se estender aos familiares do preso? Pode. Sob forma de sucessão? Pode. E aí o familiar vai indenizar até o limite do valor do patrimônio que foi transferido. Tudo bem? Então, a obrigação de reparar o dano não pode? Pode. Então, está errado. E aqui fala que não é correto? Não é correta a letra B. Tá bom? E aí você tem a letra C correta, a letra D correta, ou seja, é compatível. A gente quer saber qual que não é compatível. Ficamos com a letra B, então as demais estão corretas, tá? Tá bom. Aí o que eu vou fazer? Ó? Vamos avançar aqui. Ó. Você tem princípios constitucionais do direito processual penal. Aí depois eu quero que você leia. E olha só como é que cai em prova. Ó. São princípios constitucionais do processo penal. E aí, olha que interessante. Presunção da inocência, contraditório e verdade real. Presunção da inocência é princípio do processo penal? Não, é princípio constitucional. Tudo bem? Verdade real, que é princípio processual penal. Devido processo, ampla defesa, verdade real e dispositivo. Nunca ouvi falar nisso aqui, o dispositivo. Mas o devido processo legal é um princípio constitucional.
3. Juiz natural, também é do processo penal. Presunção da inocência. Olha, alguns doutrinadores dizem que presunção da inocência, ele é do processo penal também, além de estar na Constituição. Eu tinha até falado aqui que estava na Constituição Federal, mas na Constituição do processo penal também. Presunção da inocência, processo penal e Constituição. Ampla defesa e contraditório, processo penal e Constituição. Então, de cara, a resposta é a letra C. Então, são princípios constitucionais do processo penal, juiz natural, presunção da inocência, ampla defesa e contraditório. Ficamos com a letra C. Devido processo, presunção da inocência, ampla defesa, contraditória e verdade real? Não. Devido processo, presunção da inocência, ampla defesa e contraditório e dispositivo? Também não. Tudo bem? Letra C é a nossa resposta. E aí avançamos e vamos para outra questão. Está acabando, salvo engano são 80. São princípios constitucionais explícitos do processo penal. Qual que está expresso? Intervenção mínima não está expresso. Presunção da inocência e lesividade não está expresso. Intervenção mínima, duplo grau de jurisdição não está expresso. Presunção da inocência e ampla defesa, esses estão expressos. Então a resposta é a letra D de dado. Ok? Só estou mostrando para vocês como isso cai em prova. Tudo bem? Ok. Vamos lá. Indique a opção falsa a propósito dos princípios constitucionais do processo, ou seja, qual que é incorreta. O duplo grau de jurisdição não constitui garantia constitucional assegurada aos litigantes em geral. Tá certo, mas a gente quer a falsa. Atende o princípio da motivação às decisões judiciais, a sentença que, à guisa de fundamentação, se reporta a parecer do Ministério Público, verdade, o Ministério Público sempre é notificado em relação a uma decisão judicial, que por sua vez está devidamente fundamentado. Tudo bem? Então a letra B está correta, a gente quer a falsa. C. É válido o indeferimento de pretensões das partes por falta de amparo legal? Então, doutores e doutoras, é válido o indeferimento de pretensões das partes por falta de amparo legal? Não, tem que seguir a lei. Então, a alternativa errada, falsa, é a letra C, não é válido. Ok? Letra D, nos casos de extinção do processo, o juiz pode decidir concisiosamente, é possível, depois eu até posso explicar isso para vocês de forma melhor. E o princípio da proporcionalidade é corolário do princípio do devido processo legal em sentido substancial. Já expliquei em blocos passados isso daí. Então tá certo, mas a resposta é a que está falsa, é a letra C. E aí eu trago princípios constitucionais do processo civil, e pasmem, isso cai em prova, tá lá, ó. São princípios constitucionais aplicados ao processo penal, nem do processo civil, né? Os princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal incluem, qual que inclui? Sim, eu coloquei essa questão, por quê? Porque, tecnicamente falando, quando você analisa aqui publicidade, verdade real, identidade física do juiz, favor rei e indisponibilidade, aqui, são princípios aplicados tanto ao processo penal quanto ao processo civil. Então ele traz, todos são princípios constitucionais. Os princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal incluem. Quando você tem aqui a publicidade, é um princípio constitucional que é aplicado ao processo penal? Sim. A regra de um sistema acusatório é a publicidade. Perfeito? Verdade real não é princípio constitucional. Identidade física do juiz não é princípio constitucional. Favor rei não é princípio constitucional. Indisponibilidade não é princípio constitucional. Então ficamos com a publicidade. Essa é a resposta. Tudo bem? Ok. Depois você tem princípios constitucionais do direito tributário, só leitura. Aí tem uma questão de prova. Quanto aos princípios constitucionais da administração pública, é correto afirmar: o princípio da prevalência do interesse público sobre o particular é exemplo de norma constitucional explícita? Não. O interesse público sobre o particular está implícito. Tudo bem? B. A atividade administrativa estatal não se subordina a quaisquer
parâmetros legalistas, estrito senso. Ué, o Estado tem que seguir a lei. Afinal, estamos no Estado democrático de direito. C. O princípio constitucional da eficiência equipara a atuação da administração pública aos parâmetros de atuação da iniciativa privada. Nada disso, isso não é eficiência. Letra D. A conflituosidade é íncita à natureza dos princípios. Os princípios sempre têm ali a sua área de conflito, o que levou o Constituinte a positivar valores que se chocam entre si. Certíssimo. Então, a letra D é a nossa resposta. Vamos ver aqui, ó. O princípio constitucional da impessoalidade é insuscetível de mitigação, mesmo em casos de comprometimento da segurança nacional? Claro que vai ser suscetível à mitigação. Tudo bem? Você vê como nós temos várias questões, né? 81. Entre os princípios constitucionais do direito administrativo pode-se destacar: a administração prescinde de justificar os seus atos? Não. Ao administrador é lícito fazer o que a lei não proíbe? Não, o administrador só pode fazer o que a lei determina. Os interesses públicos são equitativos entre si? Não. O interesse público sempre vai prevalecer sobre o privado. São inalienáveis os direitos concernentes ao interesse público? Os direitos em relação ao interesse público não podem ser negociados, vendidos. Tudo bem? Então tá aí, ó, letra D é a nossa resposta. E são insuscetíveis de controle jurisdicional os atos administrativos? Claro que está errado. Tudo bem? Então, letra D é a nossa resposta. Estamos quase acabando. Está lá, princípios constitucionais da Seguridade Social. E aí, salvo engano, essa é a última questão de prova. Fala lá, são princípios constitucionais da Seguridade Social. Aqui eu já vou até te dar a resposta. É a letra A. Universalidade do atendimento, seletividade e distributividade na prestação dos serviços, dos benefícios e serviços, e irredutibilidade do valor dos benefícios. Tá? Depois dê uma olhadinha lá no 192, 194, por aí, que são os princípios constitucionais da Seguridade Social. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tem mais uma saideira. Essa é a saideira mesmo. Essa é a saideira. Com respeito ao modelo constitucional brasileiro, é correto afirmar: A. Cidadania e dignidade da pessoa são princípios relativos à existência do Estado de Direito, ou seja, para que o Estado de Direito exista, tem que ter cidadania e dignidade. Não, pensa o seguinte, ó, o Estado de Direito é o Estado de legalidade. Cidadania e dignidade não são princípios relativos à existência do Estado democrático de direito. Tudo bem? Talvez o princípio da legalidade seja ali relativo à existência do Estado de direito. B. Os direitos fundamentais assumem a configuração normativa geral de princípios constitucionais. Lembra lá do José Afonso da Silva? O Luiz Roberto Barroso falou o seguinte, ó, dentre os princípios constitucionais existem princípios constitucionais gerais. E aí o exemplo de princípio constitucional geral são os direitos fundamentais. Então a letra B é a nossa resposta. Tudo bem? E aí depois as demais estão erradas, é só revisão. E pessoal, olha só, graças a Deus nós finalizamos o nosso curso de princípios constitucionais. Um curso de 83 questões. Pesado? Pesado. Tá? Nada aqui foi superficial, sempre em grau de aprofundamento, para que você possa ter ali um certo subsídio e acertar ele bem, né, na prova de concurso público. Então agradeço a todos vocês, muito obrigado, fique com Deus e um forte abraço. Valeu, galera do Instagram, ó, forte abraço aí, fique com Deus.